Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um convidado muito especial para o meu quadro aqui, um quadro novo para o canal, um quadro sobre relacionamento, não tem nem nome ainda, mas eu sabia que eu queria fazer vídeos com o famoso mozão Bico, né, meu esposo. O Bico um pouco mais silencioso do que eu, mas eu trouxe ele pra gente ter alguns debates sobre algumas questões de relacionamento que eu fui vendo ao longo do tempo que eram muito legais na nossa relação e que eu reparei muitas vezes. Tu conversa com outros casais e tu vê que eles seguem aquela mesma linha que casais em geral seguem. Nem quando tu tá no TikTok e começa a aparecer aquele monte de conteúdo, que a mulher é ciumenta, que o homem joga futebol, que não sei o que, e aí todo mundo curte e comenta porque todo mundo se identifica, sabe? Então, e aí tem algumas coisas no nosso relacionamento que a gente foge um pouco dessa regra. E eu achei que ia ser legal trazer aqui pra vocês. Posso começar, senhor entrevistado? Então tá. O tema do vídeo de hoje é: não tente mudar o seu parceiro, tá? E eu queria perguntar pro Bico, assim, na vida dele, o que ele teve essa noção de modificação de parceiro? Já teve algum relacionamento que tu quis modificar a pessoa? Como é que é essa área? Bom, eu não tive muitos relacionamentos, então essa questão de querer mudar parceiros, eu não tive, entre aspas, assim, de fato, né? O que eu tinha em mente sempre foi, no caso eu trabalhei nessa parte de idealização, né? A gente idealiza algumas coisas. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu idealizava uma pessoa perfeita, né? Onde, vamos supor, tinha, entre aspas, tudo que eu desejava em uma pessoa. Que a pessoa é ideal. Só que com o passar do tempo a gente vai conhecendo as pessoas, mesmo não sendo um relacionamento, através de conversas ou hábitos que as pessoas têm. E tem coisas que às vezes que a gente idealiza e a gente vê que não é exatamente aquilo, né? E eu, no caso, na situação, por exemplo, eu não gostava, vamos supor, de determinadas atitudes que essas pessoas falam. Não, atitudes, né? Mas, vamos supor, costumes que essas pessoas tinham. Essa pessoa que tu tinha idealizado. Daí, eu, na época, pensei, vou mudar isso daí. Tipo, eu tinha vamos assim, ferramentas, né? Eu tinha meus ideais, né? Colocar meus ideais para tentar mudar isso aí para melhor. No caso, para melhor não, né? Para o meu gosto próprio. Sim, o melhor pra ti. O melhor para mim, né? Mas, no fim, eu nunca coloquei nada disso em prática, né? Nunca quis mudar ninguém nesse sentido, né? Não cheguei a esse ponto porque eu pensei, ao momento que a gente passa a mudar outra pessoa, ela vai deixar de ser aquilo que ela é, né? Não vai ser mais a mesma pessoa. Ou seja, já é deixar de ser o ideal que eu tinha antes. Sim. Daí seria um ideal moldável, algo assim, né? E aí tu já não curtiu na época, Não, quando tu pensou na nisso? época eu já não curti. Só pra explicar pra vocês, eu sou o único relacionamento que o Bico teve, assim, sério, né, de namorar e tal. E o Bico não, né? Eu tive alguns relacionamentos antes dele. E aí essa é a nossa diferença. O Bico, ele teve essa questão antes, quando ele era mais novo, que ele viu isso antes de fazer isso no relacionamento com a pessoa. Ele não teve o relacionamento com ela. Ele já se tocou antes. Eu não. Eu vim daquela coisa da menina do casar, do príncipe encantado, do casamento. Então, a minha mãe casou com o primeiro namorado, minha irmã casou com o primeiro namorado. E eu vim vendo isso e eu achei que eu tinha que fazer o mesmo. Eu já me lasquei, né? Porque o primeiro namorado eu tive com 13 anos, é óbvio que eu não ia casar, né? Depois o outro eu tive com 17. Esse dos 17 anos, sim, eu realmente pensei, que ia casar, que tudo mais. E nesse relacionamento que eu tive muito essa coisa de querer modificar a pessoa. Eu comecei a me relacionar com ele e eu queria modificar ele pro que eu queria. Porque eu tinha expectativas de como seria um marido pra mim. E ele não tava dentro. Só que isso aqui é o engraçado, é isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Por que que a gente começa a se relacionar com uma pessoa que não é o que tu quer? Se tu tem uma coisa, um ideal, tu tem uma vontade, então tu procure uma pessoa que tá dentro do que tu quer. Como o Bico falou, tudo bem, ele diferente de mim, ele tinha um ideal de perfeição.
eu não é que tinha perfeição. É que eu queria coisas tipo assim, ai, tem que estar fazendo faculdade. Ai, tem que depois querer trabalhar com tal coisa, sabe? Sim. Essas palhaçadas que o Bico sabe por quê, né? Ele tá rindo Não, porque sabe. mas é normal, né? Todo relacionamento uma pessoa vai buscar isso. Vamos supor, eu quero que seja casado. Casado não, né, Bico? Mas vamos supor, esteja trabalhando, vamos supor, queira ter casa própria, ter filhos, algo parecido. Isso, eu lembro que eu sempre pensava assim, ó, eu quero uma pessoa que pegue junto comigo, que queira crescer comigo, era isso. Então, como eu tava entrando pra faculdade, né, com 17 anos tava terminando o ensino médio, eu entrei na faculdade com 18, e eu sabia tudo que eu queria ter já, quando eu tinha 17, porque eu queria, né, fazer faculdade, queria ter filho, queria ter carro, queria ter isso, ter aquilo, e aí eu queria que a pessoa quisesse o mesmo que eu. A pessoa não podia ter personalidade própria, né? Enfim, esse cara ele não tinha nada a ver com isso. E eu já comecei a namorar com ele sabendo. Só que aí que tá o erro. Aí que mora o perigo, que eu quero também chamar a atenção pra vocês. Não fiquem fazendo promessas pros outros de coisas que vocês não vão fazer. Porque esse cara ficava prometendo pra mim, não, eu vou fazer faculdade, não, eu vou estudar, não sei o quê. E aí isso gerava briga, isso gerava discussões, gerava, enfim, muitos transtornos. Acabou o relacionamento, enfim. E depois eu fiquei nessa eterna procura de alguém que se enquadrasse nisso. Depois eu comecei a entrar num desespero porque eu não conseguia ter um relacionamento. E aí eu cada vez ia me frustrando mais até que chegou o mozão. E quando o Bico chegou na minha vida, eu tava numa fase bem ruim mesmo, assim, nesse quesito, tipo, totalmente sem esperanças. E nós estávamos rindo esse final de semana com... Sim, contando pro Rafa e pra Kátia, né? Nossos compadres, nossos padrinhos de casamento. Que quando o Bico me pediu em namoro, eu pensei assim, mais um mesmo, é o meu último ano da faculdade. O máximo que vai acontecer é acabar a faculdade e cada um para um lado. Já tava nem aí. Mas também eu pensando o quanto, quando nós somos jovenzinhos, tudo parece o fim do mundo, né? Porque quando eu e o Bico começamos a namorar, eu tinha 22 anos. Eu falando que eu tava assim, sem esperanças, parece assim, ó, que eu tinha 85 anos. Mas não, eu era super jovem, não sei por que eu tava achando assim que era o fim do mundo, mas enfim. E aí a gente começou a namorar e uma coisa que me chama a atenção no Bico, todo esse tempo de relacionamento, olhando essa beleza na câmera, uma coisa que sempre me chamou a atenção no nosso relacionamento, que aí eu digo que é o que foge da curva, é que o Bico nunca quis me modificar. Eu já não posso dizer o mesmo, mas enfim, fale o seu relato do nosso relacionamento. Que na verdade eu não esperava muita coisa, né? Nunca esperei nada da Bruna nesse sentido. Nunca tive expectativa num relacionamento no sentido, tipo, idealizar, porque já como eu já tinha feito antes, tipo, vi que não era o ideal, né? Pra mim, né? Cada um tem seus valores, etc. Mas pra mim não era ideal, eu queria mudar a pessoa, idealizar alguma coisa nela. Então, quando a gente começou o relacionamento, eu não lembro, mas eu lembro que quando a gente conversou, né? Vários assuntos, ela me contou bem desses problemas que ela teve, de relacionamentos, muita coisa. Daí eu fui tipo, que legal, né? Era uma pessoa bem aberta, conversa. E na época eu lembro que tinha inseguranças. Não cala a boca, né? Eu não calo a boca. Sim, mas eu também tinha inseguranças, né? Como várias pessoas devem ter, mas no momento algum eu também pensei que queria mudar do jeito que ela é, né? Mas durante o relacionamento, depois que a gente começou, também tinha coisas que eu achava que fizessem, supor. Não exemplo que eu não gostava que fizessem. Os cachorros dentro de casa. Tipo, por exemplo, cachorro dentro de casa. Não é algo que eu gosto, mas também não é algo que eu vou, entre aspas, dizer que não é pra ter sempre. Porque não faz sentido tentar mudar isso daí, porque é uma coisa que ela quer da vida dela. Como se fosse algo da base da vida dela, isso daí. Ter cachorro dentro de casa. Pra mim não é. Mas isso não significa que não possa ter. Só porque o ideal meu de não ter, não significa que o ideal não possa ter, né? É algo que a gente tem que ir conversando. A gente vai conversando sempre. A gente vai conversando sempre. Eu acho que isso que é o ponto. A gente começa a entender que para um relacionamento funcionar, nós estamos juntos há 6 anos. E a gente... Eu brinco que a gente mora junto desde o primeiro dia, porque
eu morava sozinha. Ele vivia na minha casa. Não morava comigo, claro. Sim. A gente demorou 1 ano e meio, 2 anos, sei lá, pra morar junto, mas mesmo assim, a gente tava sempre junto. E eu acho que para um relacionamento funcionar, os dois lados têm que ceder. Então, tem coisas que ele gosta que eu tive que ceder, tem coisas que eu gosto que ele cedeu. E eu falei que eu não podia dizer o mesmo que ele, porque quando a gente começou a namorar, eu vinha com esses ideais que eu falei, daí, tá, ele já fazia faculdade, né? Mas no início tu era bem mais de impor as coisas. Bastante, não... Isso, eu queria impor. Tudo era do jeito dela. Isso, exatamente, era tudo do meu jeito. E daí, assim, tu fazia faculdade, beleza, mas, por exemplo, tu sempre gostou de jogar. Ele adora, ele joga em tudo, computador, PC, celular. E eu odiava, ficava furiosa que ele jogava, principalmente no PC. E eu pensava assim, ai, o que ele quer da vida dele? Ele só joga, isso não vai levar ele a nada. E eu não tentava entender o lado dele, não tentava entender por que ele estava fazendo aquilo. E quando eu ia conversar sobre o assunto, ao invés de eu falar de uma maneira mais amigável, tentar entender, eu já chegava com as 4 pedras na mão, tipo... Ai, tu só fica nisso, tu não faz nada, sabe? Acusando a pessoa. Porque eu vim de muitas relações assim, com muita coisa jogada na cara. Inclusive eu lembro uma vez, logo que a gente começou a morar junto, que uma vez eu não sei o que eu me estressei com o Bico. E daí eu falei tipo assim, não tá gostando, vai embora. Tipo, pega tuas coisas, vai embora. Até parece que eu queria que ele fosse embora, eu não queria. Eu não sei por que eu falava isso. Não, tu não lembra, mas eu lembro. Eu lembro até por causa da tua resposta, porque daí tu falou assim, olha, eu não vim morar contigo, não vim ter um relacionamento contigo pra te ficar me ameaçando, pra te ficar falando pra eu sair. Lembrei, acho. Lembra? É. Eu lembro que aconteceu isso. E uma vez a gente bateu boca por causa do açaí. E eu também joguei na cara dele, tipo assim, que eu sustentava ele, sei lá, alguma coisa assim. E aí o Bico falou, olha, eu não preciso disso. E ele tava certo. Só que antes eu vivia relacionamentos que eu fazia isso, e o cara fazia de volta, eu fazia de volta, e o cara fazia de volta, até que terminava. Ou até que eu era traída. Enfim, era um monte de questões. Eu não tô dizendo que a culpa era minha de ser traída, tá? Eu estou dizendo que os relacionamentos se desgastavam. Porque era só briga. Não chegava num consenso. Sim, mas não é só tu... Tem colegas de profissão, por exemplo, às vezes até amigos, às vezes dão alguns relatos relacionados a isso. É a questão mais da conversação também, né? As pessoas hoje em dia não são de muito conversar em casal, assim, sobre problemas. Elas são só de acusar. Eles não sentam, vamos resolver esse problema, vamos supor, lavar a louça. Vamos supor, o Bico nunca lavou a louça. Nunca lavou a louça na vida. Teve sempre a mãe para lavar a louça, enfim. Daí chega um dia a Bruna, todo dia lava a louça, fica braba e fica guardando isso. Mesmo no primeiro dia começa vamos sentar aqui, vamos falar sobre divisão de tarefas de casa, por exemplo. Lavar a louça. Inclusive quero que isso seja um tema de vídeo. Pode falar. Porque se as pessoas começam a conversar no início do problema, tem um exemplo, vamos fazer assim. Se tu pegar um copo, ficar segurando assim ele por 1 hora, ele vai ter um peso, mas tentar ficar esse mesmo copo segurando por dias, e vai pesar, uma hora o teu braço não vai aguentar, porque é muito peso que fica, né? No caso, muita tensão, né? Então os músculos não aguentam, mesmo sendo um objeto de peso pequeno. É parecido isso com algum problema. O problema é pequenininho, daí se tu não resolve no dia, ele começa a ter mais tensão aí, nos teus músculos, começa a pesar mais. Daí quanto mais passa o tempo, mais esse problema vai ficar pior. Exatamente. Tem pessoas que explodem, daí então a gente tem as discussões. E tem pessoas às vezes que resolvem um pouco antes. Só que o problema é que essas pessoas que explodem, às vezes elas falam mais do que devia, e a outra pessoa do outro lado também fala mais, e acabam tendo esses atritos no relacionamento. Enormes, né? Exatamente. E isso é uma coisa que eu sempre achei legal da gente, mas isso eu quis trazer ele porque justamente eu acho que isso sempre partiu de ti. Porque eu não posso dizer que isso partiu de mim. E até hoje eu luto contra isso, porque esses dias, inclusive, eu tive uma questão com o Bico sobre tarefas e eu não fui falar de boa pra ele. Eu já fui falar magoada. Então eu já fui bem braba falar pra ele. Fui tipo assim, tu não tá fazendo nada em casa, sabe? Mas não é que ele não tava fazendo nada, mas é que tu
tu tá guardando há tanto tempo pra falar que quando tu fala, tu não consegue falar de boa. Pelo menos eu sou assim, né? E parece que até quando eu falo na hora eu não consigo falar de boa, enfim. É uma coisa que a gente vai melhorando, né? Mas eu sinto bastante que eu sempre tive isso do Bico. Por ele ser uma pessoa calma e que ele fala de boa, sempre foi legal pra mim aprender isso com ele. Eu lembro várias vezes, assim, que tu não gostou de alguma coisa que eu fiz, e aí tu falou, olha, eu queria te dizer que tu fez tal coisa e eu não achei legal. E ele falou de uma forma que eu tive que prestar atenção no que ele falava. Sim, é que eu também sou uma pessoa que evita bastante conflitos, né? Tipo, no início do relacionamento eu perguntava muita coisa. Eu ignorava, evitava conflito, porque se não tem conflito não tem briga, né? Só que chegou num ponto que eu vi que não adiantava. Tipo, um relacionamento não vai ficar saudável onde só uma pessoa delega e tu fica entre aspas magoado, guardando mágoas. Tinha que entrar em conversação. Porque Exatamente. às vezes não é questão de mudar outra pessoa, mas sim de entender ambas as partes, né? Não só onde só uma parte entende que está correto. Não existe isso, não existe um equilíbrio, né? Com certeza. Gente, esse vídeo já está ficando um pouco grandinho. Ele é pra ser o primeiro da série, mas encerrando, eu vi que a gente até desdobrou outras coisas, mas pra dizer assim, ó, não é que alguém não possa mudar, as pessoas mudam, né? Eu e o Bico mudamos muito. Desde que a gente começou, a gente não é as mesmas pessoas. A gente não é, ainda bem, né? Vai mudando. Que bom, mudando pra melhor. Evoluindo. Vai evoluindo, mudando pra melhor. Mas a questão que eu estava falando é, a gente não pode começar um relacionamento com uma pessoa já sabendo que ela não é nada do que a gente esperava e a gente querer socar na baixa da pessoa que ela se torne o que a gente quer. É essa que é a questão. Uma coisa seria, pegando o exemplo que eu falei do namorado lá, se ele realmente quisesse fazer, ele tivesse me prometendo e ele fizesse, beleza, bem entre aspas, né? Mas ele não tava a fim de fazer. Ele falava aquilo pra me agradar, provavelmente pra evitar conflito, porque eu sempre fui de impor, então eu impunha pra qualquer um. E aí ele, pra evitar, ele ficava falando tipo, aham, sim. E aí uma hora eu me sentia uma palhaça, via que ele não fazia, ficava furiosa, brigava, só que ele brigava de volta, e assim a gente ia até que acabou, né? Então a questão que eu quis trazer, pelo menos hoje, né, desse primeiro, é isso, né? Vamos tentar não modificar as pessoas pelo que a gente tem como ideal, e sim que os casais conversem e tragam diálogo para a relação e cada um ceda um pouco, né? Isso passa um próximo tema já, diálogo na relação. Ótimo, então tá. Então até o próximo, gente. Um beijo, tchau.